Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do Norte da Guerra. Hoje nós temos a tão esperada segunda parte das operações soviéticas no Afeganistão. E nós vamos falar da invasão do mesmo em 1979. Bom, antes de começar, queria dizer para vocês o seguinte. É muito difícil fazer uma análise sobre a campanha do Afeganistão. Por quê? Porque quase todas as fontes que você pega, elas têm algum grau de contaminação. Vou dar um exemplo. Eu peguei um relato do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, né, do United States Marine Corps. Excelente, tecnicamente muito bem preparado. Mas você vê que ele tinha ranços ideológicos ali. O pessoal colocava o exército soviético numa condição que nós sabemos que não era efetivamente aquela que eles operaram no campo de batalha. Agora, uma pergunta que nós temos que fazer aqui, desperta muita curiosidade, é o seguinte. Por que a União Soviética decidiu intervir no Afeganistão? A coisa é mais profunda do que parece, gente. Por que eu falo isso? Uma boa parte da liderança soviética na época, o Andrei Gromyko, que era ministro das Relações Exteriores, e o Alexander Kosygin, que era presidente do Conselho de Ministros, eles eram radicalmente contra essa invasão. E mesmo o Brezhnev, ele hesitou muito. Então são diversos fatores que nós podemos elencar que contribuíram para essa invasão. Já falei aí, né? A busca de melhores bases, medo da Revolução Iraniana, dela se espalhar pelas repúblicas do sul da União Soviética, essas repúblicas da Ásia Central ali que são mais que tem uma maioria islâmica, né? Então tudo isso aí é muito complicado. Agora, dois fatores eu vou elencar aqui para vocês que eu acho que são muito interessantes porque aparecem pouco nas análises. O primeiro deles é uma frase dita pelo secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, Leonid Brezhnev, que era quem estava no poder durante a invasão do Afeganistão. Essa frase foi dita num encontro do Partido de Trabalhadores Unidos da Polônia em 3 de novembro de 1968. Nesse dia o Brezhnev diz o seguinte: quando forças hostis ao socialismo tentam transformar o desenvolvimento de algum país socialista em direção ao capitalismo, ele se torna não apenas um problema do país em questão, mas um problema comum e preocupação de todos os países socialistas. O que quis dizer com isso? Mexeu com um, mexeu com todos. Então eles viam o seguinte, que eles tinham obrigação de ajudar todos os países que eram socialistas e que estavam ameaçados em ser transformados em capitalistas, etc. Bom, só que eu acho que o que aconteceu no Afeganistão, além, lógico, desse pensamento do Brezhnev, que deve ter sido o pensamento de uma boa parte da cúpula, é o seguinte, o envolvimento começou pequeno, porque tem gente que acha que em dezembro de 79 eles brotaram do nada, e não era assim, já tinha muita tropa soviética lá. Só que o que acontece? Começou como os americanos no Vietnã. Então, chegam os conselheiros, depois pedem mais armamento, daqui a pouco pede uma companhia, pede um batalhão, daqui a pouco está pedindo uma divisão. No começo pediu para se defender as bases aéreas, né, os pontos mais estratégicos, etc. No fim tomou conta do país todo. E é engraçado, além dessa, outra similaridade que a intervenção soviética no Afeganistão guarda com o Vietnã, é que o Vietnã atravessou praticamente 4 governos, o Kennedy, o Johnson, o Kennedy, o Johnson e o Nixon. Na União Soviética começou com o Brezhnev, passou pro Chernenko, Andropov e o Mikhail Gorbachev. São 4 governantes. Vocês veem que é um problema, uma guerra, um problema que começa na mão de um governante e ela vai se estender no tempo. Então, esses dois conflitos, eles guardam um paralelismo muito grande. Começou como uma coisa pequena, a hora que o país viu, eles estavam até o pescoço nesse conflito. O relacionamento da União Soviética com o Afeganistão sempre foi carnal. Isso desde e antes da Segunda Guerra Mundial. Tá? Eles sempre apoiaram, mesmo quando era uma monarquia, o Afeganistão, que deixou de ser em 1973, os soviéticos sempre apoiaram, ou com técnicos, ou com dinheiro, ou com armamento, etc. Então existiam laços políticos, isso é muito importante, essa coisa não se perde da noite para o dia, tá, gente? O plano de invasão dos soviéticos era uma coisa brilhante, era uma coisa no papel, uma coisa linda, e foi assim no começo, né? Então era mandar tropas lá, eu vou mostrar o mapa para vocês, ocupar as principais cidades, rodovias, os pontos mais estratégicos do país, bases aéreas, etc.
e deixar o governo e o exército afegão fazerem o trabalho de luta contra a insurgência. Só que, como diria aquela frase do Garrincha, né, faltou combinar com os russos. Nesse caso, faltou combinar com os afegãos. Vamos dar uma olhada então, teve gente reclamando no último vídeo aí que não tinha mapa, vamos dar uma olhadinha no mapa, eu vou explicar por cima como é que foi a invasão, depois a gente vai falar um pouco do que eles encontraram e das reações internacionais. Aí vocês têm um quadro geral da invasão no dia 27 de dezembro de 1979. O 40º Exército Soviético são essas duas linhas vermelhas que vocês veem, respectivamente, à direita e à esquerda do vídeo, são os movimentos terrestres. Na verdade, o que o 40º fez foi um grande movimento de pinça em direção a Cabul, eles entraram por duas direções. Em paralelo, houve um corredor aéreo onde uma brigada aeroterrestre soviética tomou os principais pontos da capital esperando o exército. Foi um movimento bem coordenado aí, tá? De maneira que os soviéticos colocaram mais ou menos nos primeiros dias 80 mil militares no país. Também colocaram uns 1.800 carros de combate, mais de 2.000 veículos de transporte de infantaria. Na segunda semana da invasão fizeram mais de 4.000 voos da Força Aérea para Cabul. E uma outra coisa também que os soviéticos encontraram no Afeganistão, que é parecido com o que os americanos tiveram no Vietnã, era quem colocar no poder. Porque eles entraram no Afeganistão para depor o Hafizullah Amin, que havia destituído o Nur-Tarak, que era aliado da União Soviética. Os dois eram comunistas. Só que um era pior que o outro, essa é a realidade. Os dois só enfrentaram rebeliões porque tinham zero de habilidade política. Tanto o Tarak como o Hafizullah Amin estavam fuzilando toda a oposição. E não é assim que se faz o jogo político. Você pode até fazer, só que o país vai viver em chamas, que é o que estava acontecendo com o Afeganistão. Os soviéticos não queriam esse banho de sangue, já não era mais interessante para eles. Estávamos entrando quase em 1980, não era mais a era do stalinismo. Mas tinha esse problema, como os americanos enfrentaram no Vietnã. Quem é que você vai colocar no cargo? Esse é que é o problema, gente. Por isso que eu falo sempre, a guerra ela existe para servir a política. Se você pode ter o melhor exército do mundo, mas se esse exército está ali para garantir uma liderança politicamente inábil, a tendência é fracassar. Porque não vai haver sustentáculo político que dê amparo a esse exército para ele conseguir realizar todas as suas operações com um mínimo de tranquilidade. O exército soviético, no final das contas, não sabia se enfrentava a insurgência, porque não dava para confiar no exército afegão, se ele sufocava motins nas cidades, enfim, o país era um caos, em parte devido à inabilidade política das lideranças. Agora, o problema que se vê depois foram as reações internacionais, né? Em princípio, 34 países islâmicos condenaram a invasão e pediram a retirada das tropas soviéticas. Mas o que se veio depois seria pior ainda, porque uma boa parte dos países forneceu armas para os insurgentes. O que os Estados Unidos fizeram? Eles compraram todo o estoque de armamento soviético que os israelenses tinham aprendido. Os israelenses tinham muita coisa das guerras de 67 e 73, tá? E repassaram para os afegãos. Os britânicos descarregaram toda a artilharia antiaérea deles, que já era de segunda mão, canhões Oerlikon, etc., e repassaram para os afegãos. Turcos também. Os chineses dizem que os chineses têm relatos precisos de tudo o que foi vendido efetivamente para os senhores da guerra afegão. Não sei se vão divulgar, mas eles têm. E um outro grande fornecedor também foi o Egito. Eles receberam material americano novo e venderam o equipamento soviético usado, velho, que eles tinham por lá. De maneira que os rebeldes afegãos foram relativamente bem supridos para atacar os soviéticos. Bom, pessoal, eu quero aqui fazer um agradecimento e uma propaganda do Luan, tá? Ele é de Itajaí, ele montou uma página no Facebook chamada Diário Militar para divulgação, tá, de fatos militares. Então nós estamos publicando nossos vídeos lá, eu vou deixar o link aqui para vocês. Vocês entrem na página, curtam, deixem o comentário de vocês, divulguem a mesma aí, tá? Diário Militar, que é parceiro do nosso canal Arte da Guerra. Então eu quero mandar um abraço pro Luan
e para todo mundo de Itajaí, Santa Catarina. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Nós estamos voltando com o próximo Afeganistão, segunda-feira, vai ser sobre a luta soviética no Afeganistão. Tá? Então nós vamos falar dos armamentos, helicópteros, tanques, essa coisa toda aí, mas principalmente vamos focar nas lideranças, táticas, batalhas, etc. Eu falo sempre o seguinte: se você quer entender uma batalha, você tem que saber de logística, saber o movimento, como é que é uma ofensiva, como é que é uma retirada, como é que é uma operação de defensiva, como é que fica uma operação para cortar o fluxo logístico do inimigo, como é que monta um plano de comunicações, essa coisa toda. Isso é a guerra, tá? Essa coisa de dizer, não usou um carro de combate X que fazia isso, fazia aquilo, para mim não diz nada. Tá? Porque o que importa mesmo é o planejamento e a cinemática das coisas. Isso que a gente tenta passar aqui para vocês no canal Arte da Guerra. Então essa semana a gente está voltando com muitas novidades aí para vocês, tem muita coisa boa, tá? E quem não viu a primeira parte ainda, vamos dar uma olhadinha, eu deixei aí no link, tem a playlist também. E voltamos amanhã com mais um vídeo, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal.